Ano de eleições é hora de muitas negociações e tratativas entre os partidos para a formação de alianças e a escolha de candidatos. Também neste ano entra em vigor mudanças na legislação eleitoral aprovadas pelo Congresso que devem representar novos desafios para as siglas. Conversa comigo o presidente do PTC Mineiro, o deputado Anselmo José Domingos. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer estar participando aqui com você. Deputado, o PTC ele integra o Bloco Independente que tem participado, tem apoiado na Assembleia as matérias de interesse do governo do Estado. Enfim, tem dado apoio ao governo Pimentel. O PTC já decidiu como pretende caminhar esse ano? Vai continuar alinhado com esse campo do governador Fernando Pimentel ou vai para o campo da oposição? Como é que isso está sendo pensado no partido? Hoje, realmente, nós estamos na base do governador, temos ajudado o máximo possível para que o Estado se mantenha e tenha principalmente um equilíbrio financeiro, que é o grande problema que nós temos enfrentado aí nos últimos anos. Então, temos dado o nosso apoio aí em vários projetos, matérias que têm esse interesse de reequilibrar as contas do governo. Do ponto de vista da próxima eleição, o quadro ainda ele não é totalmente claro. Inclusive, ainda até falado que o Pimentel pode candidatar ou não candidatar, né? Nós temos alguns prazos. Nós temos agora o início de abril, que momento em que todos têm que se filiar e também quem ocupa cargo público tem que se posicionar, tem que sair daquele cargo para disputar uma eleição. Então, é dia 7 de abril. Dia 7 de abril. Então, né, por exemplo, então alguns que tenham algum cargo saem nesse momento e isso ajuda a clarear. Então, o próprio bloco de apoio aqui ao governador lançou há poucos dias, o PMDB lançou alguns candidatos a governador, como, por exemplo, o presidente da Assembleia também está nessa articulação. Então, nós não temos como hoje definir ainda o apoio. Nós estamos esperando clarear. Há uma possibilidade de apoio, há uma possibilidade, mas nós vamos conversar também com os outros atores importantes que nós temos aí no momento. Agora, o fato do PTC hoje estar alinhado com o governador pode facilitar essas conversas no campo governista ou não? Existe alguma tendência? Não, não há tendência alguma. Nós vamos fazer uma conversa tranquila. Nós também temos a coligação que nós vamos fazer com outros partidos na eleição proporcional para deputado estadual e para federal, que também vão participar dessa decisão, porque pouco adianta o PTC decidir um apoiamento, mas os demais partidos querem uma outra tendência. Então, nós temos que acertar também entre nós. Então, não vai ser uma decisão só do PTC. O senhor está dizendo, então, que a eleição proporcional, os rumos da eleição proporcional e as alianças que forem feitas vão definir o que o PTC pretende fazer em relação ao majoritário, a disputa pelo governo do Estado. Exatamente. Então, porque nós vamos ter que fazer esse alinhamento entre nós, né? Agora, porque todos os partidos que compõem uma coligação de deputado estadual federal tem que estar com o mesmo governador e os mesmos senadores. A gente não pode estar coligado e um apoiando um governador, outro. Então, nós temos que fazer esse alinhamento entre todos nós. Isso tem a ver, essa prioridade também tem a ver com o fato de que o PTC tem que vencer a cláusula de barreira? Isso tem a ver com alguns fatores. Primeiro que a gente tem que coligar com partidos que têm afinidade conosco. Tanto uma afinidade assim de conceitos, quanto o tipo dos concorrentes. Os candidatos a deputado federal e estadual têm que estar mais ou menos dentro de uma faixa de disputa de igualdade entre eles. Então tem que ser também partidos que não tenham deputados estaduais, deputados federais, que é o modelo da nossa chapa. Como assim não tenham? Não tenham já eleitos? Eleitos, que tenham mandato. Nós temos que ter, assim, candidatos que o partido entende que lá na frente, na hora que ele tenha o mandato de deputado, ele represente bem a nossa bancada na Assembleia e na Câmara Federal. E dentro disso aí, este ano nós tivemos esse dado novo, que nós temos que cumprir uma cláusula de barreira. Então, o partido no Brasil tem que eleger 9 deputados federais ou alcançar 1,5% dos votos
Federais que mais ou menos é 1,5 milhão de votos de deputado federal. Então, isso no Brasil como um todo. Então, em Minas também temos que cumprir isso. Então, qual que é a meta aqui? Fazer quantos deputados? Fazer aqui... Federais, que é o que determina a nossa coligação está se desenhando para eleger próximo de 3 deputados federais. E espero que pelo menos o PTC eleja um deles. Agora, me chamou a atenção do senhor dizendo que o partido vai investir em quem não é candidato, em nomes que não são candidatos. Isso. O senhor não é candidato à reeleição. Não sou candidato à reeleição. Por que o partido tomou essa decisão? Por que essa premissa? Várias coisas. Primeiro, os candidatos que estão conosco, eles têm feito essa gestão junto a nós para que a chapa não tenha... Eu sou deputado, mas não estou na reeleição. Se eu fosse a reeleição, era até possível que eles aceitassem a minha presença na chapa. Mas hoje eles estão colocando isso. E segundo, o eleitorado tem conversado muito em cima disso, de novidades, de nomes novos, de pessoas que representem bem aquela região e que não tenham mandato. Então, nós estamos trabalhando na chapa um pouco em cima disso. E vamos buscar coligações que tenham mais ou menos a mesma formatação que a gente faz da chapa. Uhum. Agora, falando sobre o cenário eleitoral que está se desenhando, né? Existe aí uma divisão no campo adversário ao governador, que é essa oposição que está aí, que antes estava bastante, digamos, ficou 12 anos no poder e ficou sob a liderança do PSDB, especialmente do senador Aécio Neves e também do senador Antônio Anastasia. O senhor acha que essa divisão com a aliança de Diniz Pinheiro e Márcio Lacerda, caso se concretize e crie aí 2 possibilidades de candidatura, de um outro lado, um nome que está sendo colocado aqui, do deputado Rodrigo Pacheco, não é? Que seria pelo DEM candidato, o candidato que os tucanos apoiariam. O senhor acredita que isso facilita de alguma forma a reeleição do governador Fernando Pimentel? Como é que o senhor lê esse cenário? Olha, eu entendo que essa divisão cria, assim, eu acho que cria uma dificuldade para todos, porque é uma eleição que não se resolverá no primeiro turno como foi a última. Então é uma eleição que vai se desenhando de ter 2 turnos. E a eleição de 2 turnos sempre ela é mais difícil do que de um turno só. Então, eu acho que dificulta para todos, e, portanto, dificulta também para o Pimentel. Entendo também que não está havendo, embora a oposição esteja dividida, ela já tinha uma divisão, porque eu já entendo que o Márcio Lacerda já vinha numa linha de atuação um pouco fora dessa articulação do PSDB. Então ele já vinha num caminho próprio, já tinha decidido ser candidato e estava regimentando em torno dele forças políticas. Então ele já vinha caminhando nesse sentido. Mas o Diniz Pinheiro, a saída do Diniz Pinheiro representa realmente uma ruptura. A saída do PP e a aliança com o Márcio Lacerda. Exatamente. A saída do Diniz é uma liderança importante que estava nesse grupo e que foi acompanhando o Márcio Lacerda. Então o Márcio conseguiu buscar isso aí, né? A articulação dos dois, na realidade, buscou esse rompimento lá, né? Lá, processo interno no PP, que eu assim, não conheço os detalhes, né? Vi apenas as consequências aí, o noticiário. Semana passada, as consequências desse racha. Mas, de qualquer maneira, já vinha uma posição separada do Márcio Lacerda com o caminho próprio dele. O Rodrigo também, eu vejo nele assim, não totalmente aquela representação que vinha o PSDB. Vejo ele como um nome também que para a prefeitura veio sozinho, assim, né, numa articulação dele com um grupo de pessoas, de partidos também. Não vejo que ele é um nome assim totalmente vinculado ao PSDB. Não vejo isso, não. Vejo que ele talvez esteja até buscando essa aproximação, que eu
não sei se tal ou não, porque ninguém pode deixar de buscar apoios. As informações são muito de bastidor, não é? Mas o que a gente vê o que se diz é que ele tem o apoio de Antônio Anastasia e também do senador Aécio Neves. Agora, as dificuldades que o senador Aécio Neves tem enfrentado, inclusive com a justiça, as denúncias contra ele, e 2014, que esse campo político ficou, digamos, muita gente ficou aborrecida, inclusive Diniz Pinheiro, porque foi preterido por Pimenta da Veiga, né, por um apoio que o senador pessoalmente deu a Pimenta da Veiga e a escolha foi dele. O senhor acha que isso tudo também ajuda a esse rompimento desse campo? Uma mudança de cenário, quer dizer, aquela polarização que existia, de repente passa a ter, nós passamos a ter aí 3 candidaturas supostamente competitivas. Competitivas eu, na realidade, eu acrescento 4 boas candidaturas. Eu acho que isso também é importante para o eleitor, é importante para Minas Gerais. Eu acho que o redesenho desse grupo que está fora do governo, também ele é importante, porque o Rodrigo, mesmo que ele tenha esse apoio, vamos dizer assim, do PSDB ou do Anastasia, ele não é aquela cara do PSDB, ele não é PSDB e não vem com essa marca assim como ponto mais forte, um cara que desempenhou bem aí. Nesse tem um governador que pode tentar aí a reeleição também, e vem um candidato que é uma pessoa de sucesso aí no meio empresarial, que é o Romeu Zema, que vem por um outro partido com a nova proposta também, que vai participar também. Eu acho de maneira até bastante interessante desse processo que está avizinhando aí, diferente das eleições. Que o Romeu Zema, que é um empresário da região de Araxá, não é isso? Que ele muito tem atuante no Triângulo, Alto Paranaíba. Então, ele pode também pesar aí nesse jogo. Pesa, eu acredito que pode pesar, né? Uma pessoa que vem aí da sociedade civil e que pode ter um bom desempenho. Então, muda um pouco aquele panorama de polarização, né, só PT, PSDB, então começa Minas Gerais também caminhando aí por outras trilhas, e eu acho isso bastante interessante. Agora, há uma percepção de que os políticos em geral, e a política como um todo, sofre um pouco de resistência do eleitor, sofre da descrença do eleitor. Como é que o seu partido, como é que o senhor como político vê essa situação e como é que o partido pensa em trabalhar nessas eleições para buscar, para chegar no eleitor diante dessa crise mesmo que eu acredito que os políticos e assim as análises todas apontam, nas pesquisas também mostram que os políticos têm vivido junto ao eleitorado. Olha, eu vejo assim que existe essa descrença, mas eu entendo que também com o debate político, com o surgimento de novas lideranças ou das mesmas lideranças com ideias, com trabalhos realizados, propostas, a população aos poucos vai entrando também na compreensão da eleição desse ano, porque independentemente dessa descrença, a eleição vai acontecer, uma parte importante da população vai participar da eleição, vai decidir o destino de Minas Gerais, o destino do Brasil, nossos governantes, os representantes nas casas legislativas. Então, cada um vai ter que se preparar para enfrentar esse eleitor, que é um eleitor que está com mais conhecimento, com mais capacidade de debate, que tem mais informações. Então, o candidato tem que se preparar mais, mas de qualquer maneira, em algum momento a pessoa vai voltar a se engajar e chega lá na frente, nós vamos ter uma participação, acho que importante da população na eleição. Agora, num momento delicado, né? Porque nós temos aí as mudanças nas regras eleitorais, uma delas, inclusive, que limita a questão do financiamento de campanha. Não é? Como é que o senhor acha que, quando o senhor pensa assim, ele vai ter que repensar, ele tem que fazer diferente e tal, como é que caminhos seriam esses? Né? Com menos recursos, com menos tempo de TV, menos tempo de campanha e um eleitor ressabiado.
Eu acho que vai ter que aproximar mais do eleitor, seja através das redes sociais, de andar o Estado, caminhar, discutir, reunir, conversar mais com as pessoas aí para compreender a necessidade do eleitorado. É uma eleição menor do ponto de vista de divulgação de campanha, não a campanha, que a campanha já começou, assim, as pessoas, quem é candidato já está andando, já está conversando com as pessoas, mas a campanha propriamente dita de divulgação, ela é só de 45 dias, então ela vai ficar mais barata também nesse quesito. E a própria legislação, ela limitou bastante aí o gasto nas campanhas eleitorais, desde deputado estadual, que limitou aí em R$1 milhão, até o de presidente da República. Na última eleição, se não estou enganado, os candidatos à presidência gastaram cada um por volta de 300 milhões. O limite para essa eleição é de 70. Governador aqui por volta de 50 milhões. O limite aqui em Minas serão 14 milhões. Então, abaixou bem a possibilidade de gastos, então acho que vai ter que, cada candidato, criar mais essa possibilidade de conversar com o eleitor aderir àquela ideia aí e ser um divulgador dele, seja na rede social, que está sendo, vamos dizer, um item importante desse momento atual de mídia, de divulgação. Ou seja, ir para a rua mesmo. Acho que o candidato vai ter que ir para a rua, andar, conversar, mostrar que veio, mostrar suas ideias, propostas, e o eleitor aos poucos vai entrar na campanha. Isso aí eu não tenho dúvida não, e vai eleger aí bem de novo, né? Embora sempre é muito contestado, depois que elege às vezes, mas na hora que o eleitor ele escolhe, ele tem o motivo dele, que ele fez aqui, que deu aquele voto. As urnas são soberanas, né, deputado? Deputado, muitíssimo obrigada. Bom, boa sorte para o senhor, que vai dirigir um partido sem entrar na disputa, né? Tem muito trabalho esse ano. Boa sorte. Muito obrigado, e eu espero que a gente tenha um bom desempenho, que a população aí acompanhe mais de perto, né, cada candidato, compreenda os motivos de cada um e que a gente tenha... a história também, né? Saber a história das pessoas é importante, né? Conhecer o candidato, ouvir o que ele tem a dizer, não votar assim muito aleatoriamente, né? E eu acho que com isso a gente vai melhorando. Como a informação ela está chegando mais às pessoas, se ela souber filtrar bem a informação, ela vai decidir melhor. E eu espero que o PTC seja uma boa opção para todos os mineiros esse ano. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Anselmo José Domingos, ele é presidente do PTC. O PTC que é um partido que esse ano vai ter que vencer a cláusula de barreira, que é uma limitação, que é uma cobrança imposta aos partidos menores, que tem aí que ter 9 deputados eleitos, deputados federais eleitos, ou 1,5 milhão, 1,5%, não é? 1,5% dos votos, que são, como são mais ou menos 100 milhões... Em 9 estados. Não, no Brasil todo. No Brasil todo. Não é? Então, quer dizer, são regras novas que vai exigir mais do partido, então é um partido que tem muito pela frente, um partido que hoje está na base do governo Fernando Pimentel, mas ainda não tem definido como que vai atuar nas eleições para governador e nas eleições proporcionais. Ainda não tem posição nem alianças fechadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.